E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare Pra Pensar. Hoje fazendo aqui mais uma caminhada matinal. Eu sou assim, eu só faço as coisas quando dá vontade, né? Então, caminho um dia, fico alguns sem caminhar. Se decidir parar também eu paro. Então, mas estou mais animado ultimamente, né? Esses dias assim mais nublados e chuvosos me deixam um ânimo melhor, né? Ao contrário da maioria das pessoas, né? Então, o que acontece? Hoje eu queria falar um pouquinho aqui exatamente sobre isso, né? Sobre como o mundo está mudando, sobre como a gente também está mudando, né? Os nossos hábitos, a nossa psicologia, a tendência hoje é as pessoas ficarem mais em casa, né? Do ponto de vista principalmente dos adolescentes. Tem o pessoal que trabalha no home office. Por quê? Porque a tecnologia permite isso, né? E estava vendo uma reportagem sobre pais preocupados com filhos, né? Que só ficam no celular. Filhos que passam às vezes o dia inteiro dentro do quarto, né? Vão para a escola, quando voltam só ficam dentro do quarto. Muitas das vezes deitados, sentados com uma péssima... Sentados com uma... Cachorro do inferno. Sentados com uma mesma postura, com uma péssima postura, né? Isso durante horas. Mas é curioso, né? É curioso. Porque esses pais muitas das vezes colocam filhos no mundo, né? Vão trabalhar, né? Só vivem para trabalhar. E quando chega na fase assim de adolescente, larga a criança sozinha em casa, né? E aí a criança fica entregue ao celular, não quer saber de outra vida, né? Os pais também já desde cedo, geralmente, para se livrar, né? Dos que desgraça, para se livrar da chatice, para se livrar da importunação, de ter que dar atenção, né? Pega e empurra o filho no celular, né? Antigamente era televisão, né? Pegava a criança e empurrava a criança na frente da televisão para ficar livre. Ou para poder relaxar, ou fazer sexo, sei lá o que, né? Na realidade, casamento você faz tudo menos sexo. Quem é casado sabe disso. Mas as crianças sempre foram relegadas ao segundo plano, né? E hoje em dia, essas crianças são simplesmente jogadas na frente de um celular, né? Para os pais se livrarem. Aí depois que a criança vicia, né? Já está adolescente viciado, não sabe fazer outra coisa, aí a porra dos pais querem culpar a tecnologia, né? Quando eles mesmos são os culpados por terem colocado o filho no mundo sem ter condições nenhuma de cuidar. Essa aqui é a realidade, né? Você vai ter que trabalhar o dia inteiro. Se você não tem, pelo menos um dos cônjuges, né? Não tem condições de ficar em casa dando atenção para a criança, então ter filho para quê? Isso é uma estupidez, né? Só tem uma maldade, né? É um capricho, é um condicionamento, né? Não só do mundo moderno, mas de todas as épocas da humanidade, né? Viver para ter filho, igual bicho. Hoje em dia você tem condições plenas de não ter, né? Mas mesmo quem tem condições plenas de não ter, quer ter. Entende? Sem ter condições nenhuma, né? Muitas das vezes essas pessoas não têm condições de cuidar nem de si próprias. Aí querem ter 1, 2, 3 filhos. Mas aí a questão é, né? Que a criança fica... Criança ou adolescente, né? Principalmente adolescente, fica mais sozinho em casa. E aí, direto no celular, né? Muitas das vezes jogando, ou em redes sociais. E por que isso acontece? Simplesmente falta de educação, falta de orientação, falta de tempo também, né? Dos pais para fazer tudo isso. A velharia, né? Avós, que às vezes ficam cuidando dos netos, são de uma geração ultrapassada, né? Que não tem integração, intimidade com tecnologia, e aí também não tem condição de orientar, né?
Não dá para um velho criar uma criança nos dias de hoje com valores antigos. Então, cara, eu fico puto com essa porra, né? Por isso nosso canal é antinatalista. Sabe? Não é antinatalista porque ninguém tem mais que ter filho. Mas é porque as pessoas não têm condições de ter filho, né? A gente sabe que filho é mão de obra barata, mão de obra escrava. E as pessoas não param para pensar. É um dos poucos canais que falam sobre isso somos nós, né? E aí eu tô aqui, né, dando essa caminhada. Eu uso o celular, tô usando o celular de uma forma útil. Na minha casa eu tenho, na realidade não tenho rede social, né? Não tenho, só YouTube mesmo. Facebook, eu só uso para divulgar meu trabalho nos grupos, em alguns grupos. Não tenho rede social no sentido de ficar com um monte de amigos, interagindo e esse tipo de coisa, né? Postando fotos e tal. Não tenho nem Instagram. Então, você vê como é que é. Antigamente, os filhos ficavam na rua muitas das vezes e os pais ficavam querendo que os filhos ficassem dentro de casa, né? Ficavam preocupados, né? Porque se envolver com uma companhia e negócio de droga, né? E os filhos passavam o dia na rua. Os pais ficavam preocupados, desesperados. Muitas vezes perdiam até o controle, né? Hoje isso não acontece, né? Perdem o controle sobre os adolescentes, aí vem a gravidez na adolescência e tal. Aí quando o filho fica dentro de casa, só quer ficar mexendo no celular dentro do quarto lá quietinho, ou jogando seu game, aí pronto, né? Aí os pais já não querem, já querem que o filho vá pra rua. Pô, dá pra entender uma porra de uma sociedade maluca dessa? Caralho, sociedade de doidos, cara. Porra, tô fudido, vou ter que passar num pedaço aqui. Vou até pausar um pouquinho o vídeo. Tem um pedaço aqui que tá cheio de água aqui, uma poça d'água aqui. Eu vou me fuder se eu passar ali, vou me molhar todo. Vou pausar um pouquinho, peraí. Então, o que acontece? As pessoas agora querem que os filhos vão pra rua, né? Qual a alternativa que eles arrumam pros filhos? Academia. Academia que é um lugar de culto ao corpo, né? Academia que é um local que também, né, estimula a sexualidade. Um local, para mim, altamente insalubre, né? Pessoas suadas, geralmente são ambientes fechados. As pessoas utilizam vários equipamentos, né? Compartilham vários equipamentos, então é uma sujeira só, né? E aí papai e mamãe, né, preferem que o filho fique na rua ou vá pra academia, né, cultuar a porra do corpo, principalmente as mulheres, né? Daqui a pouco estão tudo cheio de problema aí, porque uma quer ser mais gostosa que a outra, né? Essa modalidade maluca aí de gente que simplesmente só quer crescer corpo, né? Como se isso fosse alguma vantagem, né? Porque para isso você precisa ter uma regularidade, né? É uma espécie de um vício. Então, pô, vício em celular, vício em games, vício em academia, até mesmo vício em qualquer tipo de outra atividade física, né? Isso é sempre vício, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. E poucos pais compreendem isso, né? Na realidade, a sociedade está criando uma espécie de um culto, né? Um culto não, como se fosse uma concepção, né? Uma ideia. Muitas das vezes é um culto mesmo, né? De ódio à tecnologia, sob certos aspectos, né? Principalmente na questão da educação, quando se trata de celular. Onde já se viu proibir o uso do celular? Isso é impossível nos dias de hoje. O celular tem um aspecto muito positivo, que é o aspecto da virtualidade, né? Você não está em contato físico e direto com as pessoas. Agora, no caso de se tratando de crianças e adolescentes, é óbvio que tem que ter controle parental, né? Você tem que saber muito bem o que seu filho está assistindo. Você tem que controlar muito bem, né? Onde ele está entrando, né? Tem programas, aplicativos, você pode saber o que ele está digitando, né? Aí vai dizer essa invasão de privacidade. Desde quando adolescente tem privacidade, caralho? Desde quando criança tem privacidade, caralho? Você tem que controlar o que seu filho está fazendo, entende? Agora, não vai proibir, né? Nós vemos nessa sociedade, né, que é proibir as coisas. Ainda nos dias de hoje, né? Onde já se viu.
tem que educar para poder utilizar melhor as ferramentas da tecnologia. Como eu disse, estou aqui, né, fazendo minha caminhada, faço uso da tecnologia também. Estou fazendo aqui um bom uso do celular, né, passando ideias e tal. E é isso aí. Eu fico impressionado com os rumos que a sociedade está muitas vezes tomando em relação à educação das crianças, né? Não é reprimir, não é proibir nada que vai fazer com que um adolescente ou uma criança, né, melhorem. Porque isso muitas vezes gera revolta, né? Então por que não educar, né? Por que não educar para o melhor uso? O celular é uma ferramenta incrível, tanto de entretenimento, quanto de aquisição de conhecimento, quanto de troca de informações, né? Quanto de amizade mesmo. São muito mais seguras pelo fato de serem amizades virtuais, né? São muito mais seguras do que amizades físicas, que muitas das vezes levam o adolescente a querer se envolver em ambientes perigosos e tal, potencialmente perigosos, como festas que rola droga, né? Tudo isso. Então, eu acho muito positivo, né? O uso da tecnologia. E o que eu gostaria de fazer, que eu sempre toco no assunto, né? É que todo mundo sabe que eu sou ateu, que eu sou contra as religiões. E de novo, caímos na hipocrisia, né? Que a religião fala em viver num mundo mais espiritualizado, num mundo menos físico, não é? E o que acaba acontecendo é que a sociedade religiosa está contra o uso da tecnologia para que uma pessoa fique mais em casa, né? Porque uma adolescente que está a tarde inteira no celular não está na rua procurando piroca, né? Para engravidar antes do tempo, engravidar indevidamente, ou engravidar sem maturidade. Inclusive sem maturidade física, né? Sexual para isso, né? Então o que ocorre? Essa mesma sociedade que se diz religiosa, que diz que você tem que meditar, que diz que você tem que ficar em oração, né? Diz que você não tem que ir para a baderna, que você tem que se preparar para viver num mundo mais espiritualizado, entenda-se por espiritualizado, um mundo mais virtual. É essa mesma sociedade que condena que o adolescente fique em casa, caralho, né? Usando seu celular, né? Tanto o menino quanto a menina. Porra, se ficam em casa, estão mais preservados, porra. Claro que ninguém vai ficar só em casa, né? Principalmente adolescente, precisa ter uma atividade. Mas tem que ser atividade prazerosa, que ele gosta de fazer, né? O mundo físico está com os dias contados. Sabe, a gente tem que usar o físico apenas para manter o nosso corpo, porque é onde está nossa consciência. Se o corpo ficar doente e morrer, tem como você ter nenhuma experiência, né, intelectual. Para você ter experiência intelectual, pelo menos você está vivo, né? Pelo menos seu corpo tem que estar em atividade. Então, óbvio, né? Temos que cuidar do corpo, mas tem que acabar essa valorização, essa hipervalorização do corpo, inclusive pelas religiões, né? Que se dizem, como eu falei, tão espiritualizadas e querem empurrar o adolescente para fora de casa, né? Muitas das vezes para shows, onde ele vai gastar dinheiro, mesmo que seja show evangélico, consumir produtos, né? Mesmo que sejam evangélicos, mesmo que sejam católicos e de qualquer outra religião. Então o grande problema acaba sendo esse, né? Uma sociedade contraditória, insensata, onde as pessoas não param para pensar, né? Então, porra, caralho, eu fico impressionado, sabia? Com os rumos que essa sociedade está tomando. Não é só Brasil, né? Isso é a nível mundial. Existe uma grande preocupação, né, com a distração que o celular causa, por exemplo, em sala de aula. Mas isso é o quê? Isso é falta de educação tecnológica, né? Falta de orientar o jovem, desde criança, a usar o celular de forma didática também. Não só entretenimento, mas aprendizado, cultura, informação. E outro fenômeno que eu achei interessante, que eu vi acontecendo também, né, foi falado nessa reportagem que eu vi, né, é que os adolescentes que usam o celular muito próximo da cara, assim, né, do rosto, estão tendo grande índice de miopia. Por quê, né? Porque você fica forçando o foco para perto. Tem celular, tem adolescentes e crianças que ficam o tempo inteiro, né, mais de horas na frente do celular. Obviamente, né? Obviamente que isso aí
vai causar um problema sério, né? Isso aí. De miopia, né? Porque você está forçando sua vista para uma postura sempre olhando para perto. E aí daqui a pouco você está realmente com problema, né? Só que, curiosamente, né? Se você for observar bem, né? Se você for olhar bem, livros, né? Sempre foi estimulado a leitura. Às vezes você fica horas lendo um livro. Não existe muita diferença de um livro para um celular. Por quê? Porque você fica forçando a sua vista, né? Fixando a sua visão para perto. E o celular, inclusive, se você souber ajustar, você vai conseguir ajustá-lo com uma boa luminosidade. Diferente de um livro, você não tem esse recurso, né? Dependendo da luminosidade insuficiente, dependendo do contraste ruim, você pode simplesmente fuder a tua visão, né? Então são todas essas coisas, todos esses detalhes, né? Por que o adolescente é estimulado a ler livros e a maioria dos que leem muito tem problemas de visão? E por que a criança e o adolescente são tão estimulados a ler livros, mas não são estimulados a usar o celular? Né? Fala sério. É uma sociedade muito contraditória. Eu vou fechar por aqui. Vou encerrar este vídeo. Agradecendo a todos aí pela atenção. E, como sempre, né? Vou pedir a ajuda de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui, ó, nesse ícone aqui. Você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.